fardo está difícil demais para eu carregar, Senhor. Eu me arrependo. Obrigado, Senhor, pela salvação. Por mim morreu Jesus, gravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Essa ilustração nos mostra o caminho de um cristão rumo à cidade celestial. O Peregrino foi um livro escrito por John Bunyan em um sonho que ele teve. E esse livro que foi escrito narra a história de alguém que se converteu, que teve o seu fardo levado pelo sacrifício de Cristo Jesus, e aí ele começa uma jornada rumo à cidade celestial. Só que esse caminho não é fácil, e ao ler esse livro, nós compreendemos que estas coisas acontecem com cada um de nós. Você tem a sua caminhada cristã, eu tenho a minha caminhada, e cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, as tentações, e isso irão até a entrada da cidade celestial. Quando passarmos por aquelas portas celestiais, aí sim a vida será diferente, gloriosa, no amor de Deus para conosco. Tudo isso está reservado para o cristão, mas precisamos chegar lá, e chegaremos através do sacrifício de Cristo, para aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Essa história do peregrino é a narrativa desta caminhada rumo à cidade celestial, em meio a todas essas dificuldades, desafios que todo crente enfrenta. Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, leu O Peregrino mais de 100 vezes. Foi impactado pela leitura preciosa desse livro, e nós vamos procurar entender um pouco nessa mensagem o porquê dessa vivacidade nessa narrativa de O Peregrino, pois peregrinos somos nós também neste mundo. O fardo pesado que ele, cristão, o personagem cristão, o principal personagem, levava nas costas, representava todos os seus pecados, que só lhe caiu das costas, só saiu esse fardo da sua existência quando esteve aos pés da cruz de Cristo. O cristão, esse personagem, foge de sua cidade da condenação, cidade de pecados, de erros, e ele não se acostumava com aquilo. Nos lembra a história de Ló, das suas filhas, da sua esposa, vivendo ali em Sodoma, onde o pecado era muito grande, e Deus diz para que ele saísse de lá, e os seus genros riram dele, porque estava acostumado com aquela vida devassa, e gostavam muito daquilo. Até a própria esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Mas Ló e as suas filhas saem daquela cidade. Nesse caso, o cristão sai da cidade da condenação. Foi o nome que ele deu para a sua cidade, uma cidade condenada, uma cidade de pecado. Oremos pela nossa cidade 2000, oremos pela nossa Fortaleza, que em muitos aspectos é essa cidade de condenação. Que Deus nos livre,
que aqui possamos ser luz, que aqui possamos transmitir o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo, no nosso falar, no nosso testemunhar. E ele deixa, portanto, esta cidade e vai rumo à cidade celestial, numa caminhada grande até chegar lá, conforme o propósito de Deus para a sua vida. Nessa caminhada ele encontra muitos desafios e dificuldades, como todos nós. Primeiramente, a sua família não quis segui-lo, mas ele disse: eu vou sair, ninguém me segura, se vocês não querem ir juntos, eu vou sozinho, porque aqui eu não fico mais. Conversão, é o toque do Espírito, é o convencimento do Espírito para aquele que está vivendo uma vida toda errada, e nem os seus parentes poderiam segurá-lo. Outro problema foram os seus vizinhos, que tentaram impedi-lo, mas ele, resoluto, vai nessa caminhada e encontra-se com Cristo, e ali ele se vê livre do fardo pesado dos seus pecados, pois passou pela porta estreita e pelo caminho apertado, que é o de Jesus, mas que conduz à salvação. Na sua caminhada ele conheceu o vale do desespero. Isso é real para nós. Na nossa vivência, quantas vezes temos o vale do desespero? Me lembro de um homem que se converteu e no outro dia o seu filho foi atravessar a Via Dutra lá em São Paulo, a avenida que liga São Paulo, Rio. E ele então, com a sua bicicleta, colocou assim acima de sua cabeça e perdeu a noção, perdeu a visão daqueles carros velozes e foi atropelado e morreu. Claro que foi um vale do desespero para ele. Quantos vales do desespero temos das nossas vidas? A nossa caminhada é árdua, é difícil. No mundo tereis aflições, nos diz Jesus Cristo. Depois ele passou pelo vale da humilhação. Nós também, como cristãos, somos humilhados pelas pessoas. Eu, na posição de pastor, muitas vezes humilhado, porque dizem: pastor, tira dinheiro do povo. E existe mesmo os falsos pastores que tiram toda a lã das ovelhas, que Deus me livre disto. Mas você, das suas humilhações, uma querendo mostrar mais que a outra, das coisas erradas que pode fazer, então a feira das vaidades. Caminhando, o cristão agora passa pelo pântano da desconfiança. Quantas vezes você tem desconfiança de muitas coisas? Quantas vezes as pessoas têm desconfiança de você? E nós todos passamos por isso. Depois ele vai para a casa da vida carnal. Ali ele enxerga tantas coisas erradas das pessoas que se vendem os seus corpos, fazem tudo por dinheiro. Caminhando mais, ele passou pela montanha da lei, e a montanha da lei, o que significa? Daqueles que querem viver no rigor da lei, não sentem, não têm, não pregam, não vivem a graça de Cristo, que é tudo para nós, mas vivem guardando dias, guardando festas, e vivem na base da lei, da base do Velho Testamento. E ele sentiu aqueles piedosos até, mas que não estavam no caminho da cruz, porque Cristo já cumpriu toda a lei no seu sacrifício. Na sua caminhada ainda o cristão passa pela aldeia da moralidade. Aqui eram pessoas que viviam certinhas por si mesmos, faziam tudo corretamente, ajudavam uns aos outros, porque temos feito boas obras. Mas não é assim. Sabemos que a salvação não são por boas obras, para que ninguém se glorie,
mas antes é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ninguém pode ser bonzinho para ser salvo, mas salvos pela graça de Deus. Agora ele está na terra da vanglória. As pessoas que contam: olha, eu tenho, eu possuo, eu posso, eu sou melhor. E ele viu muitas pessoas, e nós também vemos muitas delas por aí na sua vanglória. O nome já diz, é uma glória vã, glória terrena. Amam o dinheiro, amam essa vida, têm raízes neste mundo. E lá estava o peregrino, lá estava o cristão na sua caminhada, como deve ser a nossa caminhada rumo à cidade celestial. Depois ele passa por um castelo, mas era o castelo da dúvida. Quantas pessoas vivem num castelo? Quantas pessoas vivem numa mansão? Mas a dúvida maior será essa: o que será da minha alma? O que será da eternidade? Eu vou morrer e deixar tudo isso para trás? É um castelo, mas um castelo de areia que vai ruir, e a dúvida vai permanecer se não aceitar o Senhor Jesus Cristo. Depois ele passa pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes enfrentamos numa enfermidade, numa dificuldade, numa quase batida do carro, o vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. O Senhor estava com aquele cristão entre outros perigos e desilusões, mas até chegar à cidade santa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Todos nós crentes temos na nossa caminhada muitas dificuldades. Irmão, se você está sofrendo, se você tem passado por dificuldades, é algo que acontece na falta de um recurso, é a enfermidade de um filho, uma enfermidade sua, um teto que desaba e lhe fere. Enfim, Deus tem o livramento. Devemos estar atentos às armadilhas que estão armadas contra cada um de nós. E quando falamos dessas armadilhas, não é algo material que vem sobre nós, mas algo espiritual. Aqui estamos falando de tentação, do ataque do inimigo que vem feroz sobre nós. Essas armadilhas existem. Aquele cristão enfrentou muitas delas e Deus o livrou, e nós também temos o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que isso fale firme e forte no seu coração. Nessa caminhada, o peregrino encontra pessoas do mal, como o obstinado. Quantas vezes encontramos pessoas obstinadas, pessoas que só querem enriquecer, pessoas que têm um alvo e vai atrás desse alvo até alcançar, mas não são alvos das coisas de Deus, obstinado. E todo o mal, portanto, vem sobre ele. Temos também, e esse cristão se encontra com o volúvel. O volúvel é aquele que não sabe o que quer da vida. Olha, Jesus é bom, ir na igreja, mas eu prefiro ficar com o meu time de futebol, prefiro ficar aqui assistindo a minha televisão. Quem sabe um dia eu vou, ore por mim, mas não é para mim. E fica lá e fica cá, volúvel. Aí temos o hipócrita. O hipócrita é aquele que fala de boca cheia, como ele é reto, como ele ajuda as pessoas, como ele faz tudo de bom, mas não tem nada no seu coração, é vazio das coisas de Deus. Temos o formalista,
que é aquele que procura fazer também, principalmente dentro da lei, dentro da letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Devemos viver uma vida no Espírito e não nas coisas da carne. E ainda aquele cristão se encontra com o preguiçoso, tipo, olha, essa caminhada é muito longa, olha, tem muitas pedras pelo caminho, eu vou ficar aqui na minha rede descansando, eu não vou fazer não vou te seguir, não vou estar com você. Seguir a Jesus é tão difícil. Preguiçoso, vai ter com a formiga, preguiçoso. Todos estes tentando impedi-lo nessa caminhada rumo à cidade celestial. Quantas coisas, quantas pessoas Deus tem usado, quantos argumentos o inimigo tem usado contra nós para não seguirmos avante, para que paremos à beira do caminho, para que voltemos atrás, em nome de Jesus, que isso não aconteça, que você siga firme e forte, esperançoso no Senhor, e que nenhuma dessas pessoas, nenhum desses personagens reais que existem por aí possam impedi-lo de ir rumo à cidade celestial. Mas, irmãos, algo que é muito importante: Deus não nos deixa sozinhos. Jesus mesmo promete estar conosco até a consumação dos séculos, e também coloca pessoas, coloca situações agradáveis, de vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Viva assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, por outro lado, temos boas companhias, como aquele peregrino, aquele cristão teve, e estes seus amigos nessa caminhada, que lhe deram um bom conselho, que caminharam um tanto com ele, foi o fiel. Como é bom ter pessoas fiéis do nosso lado. Como é bom compartilhar com a esposa, com os filhos, com os irmãos da igreja, pessoas fiéis, preocupadas conosco, orando por nós. Temos sim pessoas fiéis que Deus tem colocado no nosso caminho. Temos também, aquele cristão teve como companhia o evangelista, aquele sincero, que fala em nome de Cristo, que anuncia o Evangelho, não necessariamente pelos pontos de ônibus, pelos terminais da vida, esbravejando, fazendo com que as pessoas engulam aquele Evangelho, mas na simplicidade, no falar, no agir, verdadeiros evangelistas usados por Deus. Aquele cristão também encontrou pessoas de boa vontade, que realmente estavam dispostos a ajudá-lo, dando recursos, muitas vezes não sabendo o que fazer também com o fardo de pecado. Afinal eles também tinham os seus fardos de pecado, mas ajudando com o que comer, com o que beber, porque o cristão tinha sua vida material, buscando o espiritual. Encontrou-se também com a piedade. Como é bom encontrarmos pessoas em Cristo Jesus piedosas, e até mesmo pessoas não cristãs que serão piedosas, que Deus estará usando. E ainda esperança, um personagem esperança, uma viva esperança. Como é bom viver ao lado de pessoas que têm esperança, que tem motivo de alegria para compartilhar conosco. Companheiros desse tipo, Deus tem providenciado para nós, que muito o ajudaram na sua caminhada e muito nos ajudam na nossa caminhada. Não queira apenas receber, mas que você também seja para alguém fiel, que fale de Jesus como um evangelista, que tenha boa vontade para com as pessoas, seja piedoso e passe esperança. Pessoas serão enriquecidas na caminhada
por esse teu tipo de ajuda no Senhor, você que conhece a verdade, vivendo esta verdade. Temos, portanto, na história de um peregrino ou a viagem do cristão à cidade celestial, a história de todo crente, desde a sua conversão até a sua chegada aos céus. A história se repete com cada um de nós. Todos nós somos peregrinos nesse mundo. Desde a nossa conversão teremos dificuldades, há muitos perigos nessa jornada rumo à cidade celestial. E o que a Bíblia diz quanto a isso, acerca de sermos peregrinos? Hebreus 11, 8, 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, pela fé, somos peregrinos, estamos de passagem, vamos seguir o caminho de Cristo. Deus não se envergonha de nós, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Temos uma cidade celestial, estamos rumo a ela, não fique para trás. Hebreus 13, 14 nos diz: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Você é pó, ao pó tornará. Ficará o seu corpo ali no túmulo, mas o espírito irá para Deus, quando ele vir e nos buscar para estar para sempre com ele. Filipenses 3, 20, 21 e entrando no capítulo 4, versículo 1: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. 1 Pedro 1,17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui o modo de viver. Nós, peregrinos, termos o temor a Deus durante esse tempo da nossa vida, que possa ser esse o seu porte, vivendo com temor. Pedro escrevia ali para os cristãos que deixaram o paganismo e sofriam perseguições, como aquele cristão do livro O Peregrino, e nós também. 1 Pedro 2, 11 e 12: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma,
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O nome de Deus é honrado se estivermos, nesse caso aqui, nos abstendo das paixões carnais, dessa luta da alma contra os prazeres da carne. Efésios 2:29 nos diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Viva pela fé, estrangeiro, peregrino nesse mundo, mas com outros irmãos, com outros salvos, com outros santos, somos participantes da família de Deus. Mas irmãos, veja bem outra coisa interessante. Qual é o tempo da nossa peregrinação? Qual o tempo da nossa jornada nessa terra? Compete ao Senhor. Ele nos dará o escape, Ele nos dará as condições até chegarmos à cidade celestial. Vejam que interessante quando Jesus faz a oração lá em João capítulo 17. Nós estamos aqui somente de passagem. Há um propósito na vida de cada um de nós. O texto diz assim: não peço, Jesus orando a Deus, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então há um tempo de existência desse mundo. Não é para sairmos dele em qualquer tempo, pensando que já cumprimos a nossa meta, já passamos pelo tempo da nossa peregrinação. Não os tires do mundo, mas guarde-os do mal. Então você vai viver, Cristo quer que você viva esta vida aqui na terra, viva a vida de peregrino, mas claro, guardado de todo mal. Peregrino é aquele que faz a sua caminhada de um lugar para outro e vai indo, e tem os perigos do assaltante, perigos da mentira, do engano, do engodo, da tentação. Então, temos que viver em meio a isso, mas a oração de Jesus, que é a nossa oração também, que os guardes do mal. No fundo, não somos desse mundo, como também Cristo não é. Mas enquanto vivemos aqui, Jesus, enquanto viveu aqui, fez o seu ministério, até ir para a morte de cruz e estar hoje ao lado direito do trono do Pai. Quando falamos de Jesus, irmãos, alguém que desceu de lá enviado pelo Pai, habitou entre nós, que voltou para lá ressurreto. Olha, ele conhece bem o caminho. Certa vez alguém perguntou para outra pessoa: onde fica o correio? E ele disse: olha, não sei onde fica o correio, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu sei como você pode ir para o céu. Mas aquela pessoa falou assim: olha, você não sabe nem o caminho do correio, como pode me ensinar o caminho do céu? Realmente, irmãos, quem conhece esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, e na verdade Ele é o caminho, é a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, então somente através de Cristo Jesus. Vamos seguir nesse caminho que é o melhor para as nossas vidas. E ficam aqui algumas verdades na sua vida de peregrino. Em primeiro lugar, ou se está indo no caminho para o céu, para a cidade celestial, ou se está indo pelo caminho do inferno. Não há outros caminhos, senão estes dois: caminhando para o céu, caminhando para o inferno.
é a verdade escrita na palavra de Deus. Em segundo lugar, peregrinos não se desviam de seu alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para o exemplo daquela galeria de heróis da fé, nós que já conhecemos Jesus Cristo, nós que somos salvos por Ele, não vamos nos desviar do alvo. Que Deus nos livre de todo mal, de todas as tentações e perigos. Em terceiro lugar, peregrinos não têm apego às coisas desse mundo. Veja o que você tem no seu coração, que lhe deixa preso às coisas materiais, coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem o que nele há, mas ame a Deus, ame ao Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, peregrinos, quanto mais perto dos céus, mais parecidos ficam de um habitante do céu. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você vê que está chegando aquela hora, ou seja, dia a dia melhorando no Senhor, ficando já bem parecido com um cidadão dos céus. Quem entrará no reino de Deus? Aquele que tem a mão limpa, que tem o coração puro, aquele lavado pelo sangue de Jesus. E com essas características já estamos bem parecidos com o habitante do céu. Em quinto lugar, peregrinos buscam a presença de Deus. Não há nada melhor, nem mesmo família, com esposa, esposo, filhos, filhas, netos, netas. Nada é melhor do que a presença de Deus. Sexto lugar, peregrinos não sofrem quando o final da jornada se aproxima. Irmãos, perto da morte, no vale da sombra da morte, é o momento da nossa redenção, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, peregrino não se assusta com o dia final, com o dia da sua morte, porque é passagem para a eternidade, para viver para sempre com o Senhor. Você se lembra da história do povo judeu, quando foi para entrar na terra de Canaã? Só alegria, só prazer, 40 anos de deserto, de provações, de tentações, de falhas, de quedas, muitas dificuldades, mas agora Canaã está diante deles, Canaã está diante de nós, é só alegria para o nosso coração, não se atemorize, portanto. Em sétimo lugar, peregrinos viajam juntos, olha que bênção essa parte, você não está sozinho, você tem irmãos, você tem amigos. O peregrino encontrou amigos cristãos pelo caminho, fiel, esperança, boa vontade, piedade, o evangelista, muitos que lhe ajudaram na caminhada. Você encontrará muitos irmãos em Cristo. A ideia de igreja é esta: temos irmãos para cooperarmos uns com os outros, para nos amarmos, para nos ajudarmos, enquanto todos juntos louvam e adoram ao Senhor, que nos uniu como igreja, tem entendimento do que é igreja. Como diz a palavra, não deixando de se congregar, como é costume de alguns. Sabemos que pela pandemia estamos sendo aí impedidos, mas podendo estar juntos. Irmãos, finalizando, porque narramos toda uma caminhada, mas haverá o momento das portas dos céus, da entrada por estas portas, da glória que está reservada a cada um de nós. Então, chegando ao céu, no momento de louvor e adoração àquele que prometeu e providenciou tudo isso, como nós lemos ali em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar,
e tudo que neles há estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meu amado irmão, se a tua caminhada está difícil, se você, meu amado irmão, até porque é um cristão, está enfrentando desafios, dificuldades, impedimentos, pessoas se voltando contra você, saiba que Deus está contigo, Ele te ama, Ele é maior que todas estas coisas. Se a tua caminhada é difícil, se ajoelhe diante de Deus, peça misericórdia a Ele, peça perdão pelos seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Estava falando ali com a Claudete que eu precisava dessa mochila para a representação dos pecados, e ela disse: só uma mochila? Talvez um caminhão, caindo pecado pelas beiras, é o que nós temos. Mas Cristo nos lavou, Cristo nos purificou, e os nossos pecados estão no mais profundo mar. Glória a Deus por isso. Portanto, se a tua caminhada é difícil, você pode contar com o perdão de Deus, com a presença do Senhor e também com a presença de amigos e irmãos que estarão ajudando você nessa caminhada. A minha oração é que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, somos somente peregrinos nesse mundo, estamos aqui de passagem, por isso clamamos a Ti por força. Muitas vezes somos fracos, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, o Espírito vivifica. Ó Deus, nos sustente com a Tua mão poderosa, nos carregue em Teus braços, ó Pai, e também que nós não fiquemos isolados, deprimidos, pensando que ninguém nos ama, ninguém nos quer. O Senhor nos ama e o Senhor tem nos dado pessoas para estarem ao nosso lado e nos alegrarmos juntos nessa caminhada difícil de tentações e impedimentos. Ao mesmo tempo temos coisas boas, coisas preparadas pelo Senhor, um banquete diante dos nossos inimigos. É a melhor coisa do mundo, essa fidelidade a Ti. Abençoe, Senhor, a cada um, cura os corações, cura as almas, e que cristãos peregrinos caminhem até a presença do Pai, e que o Senhor nos abençoe rumo à cidade celestial, em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em graça e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo
carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber